o justo viverá da fé. Amém? E quem não tem fé não agrada a Deus. Vamos falar sobre fé. Irmãos, o justo viverá da fé foi uma palavra que Deus deu a um profeta no Velho Testamento, e Paulo volta reafirmando essa afirmação no livro de Romanos. Então, é interessante, é importante você entender que a fé é o que move um cristão. A fé é o que move eu e você na direção de Deus. A fé move nações. Se você for estudar a palavra de Deus e também for estudar agora a história atual do nosso mundo, tem países que se movem pela fé. A fé é o que predomina para as decisões, a fé é o que predomina para posicionamentos políticos, econômicos, sociais. A fé, ela é fundamental para mim e para você, homem e mulher de Deus. A fé, como eu falei de manhã, ela é a conexão do mundo natural com o mundo espiritual. Ela é a conexão do céu com a terra, como Deus se conecta ao homem a partir da fé. A fé é o que nos move, a fé é o que te traz esperança, a fé é o que te traz expectativa, a fé é o que realmente faz esse elo de conexão entre céus e terra. E pensando biblicamente, avaliando a palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, a maioria de nós que está aqui, sabe que esse Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé. Então, se você quer saber sobre fé, Hebreus 10 e 11 tem um panorama específico, falando do que é fé, como o evangelho é pregado a partir da fé e recebido a partir da fé, e como Deus enxerga a fé. Então, no capítulo 11 de Hebreus, existem muitos testemunhos, referências de fé da palavra de Deus, mostrando para mim e para você como nós vivemos e como esses homens viveram e chegaram à vitória a partir da sua fé. Então, para a gente começar entendendo, e é muito legal porque a fé faz parte do brasileiro, a fé faz parte do ser humano, né? Quem nunca viu lá no Instagram eu dou risada, aqueles videozinhos assim, ó, que o cara chega e fala assim, 5 pila ou a caixa secreta. Todo mundo fala a caixa secreta, porque tem fé que vai ter mais que 5 pila. Todo mundo fala assim, caixa secreta, vai que eu vou ganhar um PlayStation, que nem lá no Yudi, na Maísa, lá PlayStation, vai que eu vou achar alguma coisa maior. Então a fé move a gente. Se alguém chegar para você e falar assim, 10 pila, ou o que eu tenho aqui na carteira, irmão, pego 10 pila, tá? Mas você ia dizer, eu quero o que você tem na carteira, Serginho. Vou dizer, nem ando de carteira, sai fora. Querido, o que eu quero dizer é que a fé mexe com a sua cabeça. A fé mexe com você. A fé, você querendo ou não, ela gera expectativa e esperança. É ou não é? A gente tem fé. A gente tem fé até na eleição. A gente fala, ai que legal, agora vai entrar o fulano e vai melhorar. A gente tem fé. A gente tem fé em tanta coisa. Mas a Bíblia tem uma definição de fé muito interessante que eu quero ler com você. No mesmo capítulo 11 de Hebreus, no verso 1, a Bíblia traz uma base, um fundamento, um princípio sobre a fé. Olha lá, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam. Se existe uma coisa que você pode estabelecer aquilo que você está esperando, é na fé. Se existe algum lugar onde você pode colocar o seu coração, a sua esperança, é na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, algumas versões vai dizer, e a certeza das coisas que não se veem. Então a fé, ela faz com que eu e você creiamos em algo que ainda não estamos enxergando. Creiamos em algo que nós ainda não entendemos. Creiamos em algo que ainda não estamos vivendo. A fé tem esse poder, é um toque do céu na vida do homem e de uma mulher de Deus, para entender, você não está vendo, mas você pode crer. E Jesus diz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então assim, queridos, quando eu e você nos colocamos neste lugar de fé, de oração, é quando a nossa vida, ela toma rumo que a razão não pode explicar. Ela toma caminhos que a matemática não ensina. Ela toma lugares que somente quem viveu sabe o que é.
Eu lembro eu acho que talvez uma das coisas mais incríveis que eu vivi de fé, foi quando o nosso pequeno, o Dani, a maioria de vocês não sabe, mas eu tenho um filho, Daniel, de 11 anos, e o Dani foi diagnosticado quando a Lu teve a gestação com 95% de síndrome de Down, e o Dani não teria os 2 dedos do pé direito e os últimos 2 dedos do pé esquerdo. E os pés dele eram virados para dentro. Então ele teria que nascer, ele teria que fazer aquela cirurgia de girar o pé para cá, ficar com as perninhas engessadas e com 95% de síndrome de Down. Quando veio esse diagnóstico, o negócio ficou azedo. Quando veio esse diagnóstico, a gente falou, e agora? A Lu trabalhava no banco, eu trabalhava na indústria, vida doida, e a gente foi colocado à prova nesse momento da nossa vida. E toda ecografia que nós íamos lá, o diagnóstico não mudava. E chegou um tempo que era ecografia, a gente ia lá para chorar. A Lu ia lá para chorar e a gente voltava mal. E chegou um tempo onde os médicos já na ecografia não faziam mais ecografia nos pés do Dani. Porque eles não queriam que a gente sofresse vendo os pés dele. Então tinha aquelas ecografias, é 3D aquilo lá? Naquele tempo já tinha 3D, né? Tinha lá uns desenhos lá, meio massinha lá de modelar. E tinha os pés do menino, sem os 2 dedinhos. Então não teria equilíbrio, e eu lembro que foi um tempo de prova para a gente. E querido, foi um tempo deles não olharem mais os pés, e a gente, com esse diagnóstico, daí um dia o dono lá da clínica de imagem chamou a gente e falou assim, olha, é o seguinte, 4 pessoas diferentes já diagnosticou o filho de vocês. Então esse diagnóstico não vai mudar, e vocês precisam aceitar esse diagnóstico. Então ele vai nascer assim, ele não tem os dedos, ele vai ter que passar por cirurgia, ele vai ter Down, enfim, todo aquele diagnóstico, e a gente começou a orar. E eu lembro que foi um tempo de muita tristeza e dor, mas a gente estava mal na foto. Mas teve um dia, queridos, que teve um rapaz que foi lá na igrejinha, lá na Barreirinha, onde a gente tinha igreja, e o nome dele era Daniel, e ele tinha sido curado de leucemia na igreja. Nós tínhamos orado pelo Daniel, e o Daniel foi curado de leucemia. E Deus já tinha dado esse nome para Lu. Deus falou, o nome do nosso filho vai ser Daniel. E eu fui orar, e Deus confirmou na palavra que o nome do menino era para ser Daniel. Falei, então vai ser Daniel, não vai ser mais Christopher. Ninguém aqui tem filho Christopher, né? Pelo amor de Deus, já me perdoe. Quem está online, é só uma brincadeira, por favor. Enfim, mas... Ai, Deus, guarda minha mente, Espírito. Então, vamos lá. Então, daí era o Daniel. E quando eu estou com o Daniel, quando o Daniel testemunha na igreja, Deus fala bem assim para Lu. Daqui uns dias vai ser você testemunhando sobre o seu Daniel lá na igreja. Mas a Lu não me contou aquilo. E nós continuamos a vida. Mas teve um dia que a Lu estava numa crise lá, e acabou que ela me contou. Amor, Deus falou isso para mim, e fé, e nós, aleluia, glória a Deus, todo mundo orando. Então Deus vai curar, mas cada ecografia dava BO. Cada ecografia não mudava. Mas chegou um dia da oitava ecografia, nós chegamos lá no mesmo instituto, a mulher primeira que diagnosticou todo esse processo estava lá, doutora Juliana. E aí a doutora Juliana vai e começa, olha mãe, então está aqui, o Daniel não está ganhando peso, o Piá está com 1,6 kg e pouquinho, 1,6 kg, 8 meses. Eu já falei, bom, vai nascer magrinho, glória a Deus, brincadeira, olha hoje, nossa, credo, né, que senso de humor, né, vou parar, vou fazer real na história, tá bom, parei. E aí, 1,6 kg, e aí a gente começou a orar para esse Piá ganhar peso, e não ganhava peso, e aí, olha, passou uma semana, ganhou 20 gramas, meu Deus, e aquela luta, e a gente orando. Mas nesse último dia, quando essa mulher começa a passar ali sei lá o nome daquilo, sensor, o canhão lá, na barriga da Lu, quando ela passa, o Piá começa a se mexer. Só que quando o Piá começou a se mexer, antes de começar essa ecografia, a Lu vai para o banheiro e fala, Deus, hoje é o dia do milagre.
hoje tem que ser o dia do milagre, eu creio que é o milagre, ela teve um sonho, Cátia teve um sonho, vai ter milagre, não sei o quê. E amém. A Lu está lá, a menina vai lá, começa a fazer a ecografia, e do nada, Daniel põe os 2 pezão assim, ó, na tela da Band, assim, ó. Pá! Quando ele põe, ela desvirtua. Ela tira. Porque ela sabia que todo mês a gente ia lá e todo mês a Lúcia ia chorando, era um trampo, porque estava lá o diagnóstico. Nós temos lá as fotos lá em casa, estava lá o diagnóstico. Só que quando o Piá bateu os 2 pés na tela, eu fui muito rápido e eu contei assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei, pode voltar, pode voltar, pode voltar. Daí ela falou assim, ela virou para mim e falou assim, pai, não insista, você já sabe do diagnóstico. Falei, não, volta lá nos pés dele. Pai, volta, e a Lu já chorando na maca ali, já. Pai, volta lá, daí ela começou a mexer. Quando o Daniel botou os pés, a gente parou a imagem, eu levantei, fui lá e contei na frente dela, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, meu filho vai ter dedo nos pés. E essa mulher ficou ali naquele, meu Deus, não, calma, mas ainda vai ter que usar botinha, ainda vai ser, não. E cara, passou uns dias, no meio, com 8 meses, Daniel nasce, sangramento na madrugada, aquela loucurada, corre ao hospital, vai para o hospital. Quando Dani nasce, primeira coisa que eu fui ver, os pés. Quando eu olho para o Dani, os pés do menino, com os 5 dedinhos de cada lado, pezinho reto, 0 síndrome de Down. Quando eu vi aquela cena, eu voltei para a Lu e falei assim, ele tem todos os dedos, o pé é reto e ele não tem Down. O Senhor fez um verdadeiro milagre ali. Só que, querido, é interessante porque eu e você precisamos entender que a fé, ela tem o poder de conectar as coisas espirituais nas coisas naturais. As coisas espirituais nas coisas naturais, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível entender daquele que se aproxima, creia que Ele existe e que é galardoador. Querido, você só vai receber quando você crer e se aproximar. Quando você crer no Senhor, a sua fé vai ser conectada a uma dimensão que você não conhece. Não há limites para um homem e uma mulher de fé. Não há limites. Hoje o Daniel está lá, bonito, perfeito, um baita de um aluno, sem problema nenhum, e é uma bênção. Por quê? Porque o Senhor viu em nosso coração que houve fé. Quando a Lu ouviu aquela frase, daqui uns dias é você, testemunhando o seu Daniel. E aí eu lembro de um dia que a Lu estava numa crise de madrugada, e ela chorava, e ela tinha certeza que ela ia morrer, ela tinha certeza que ela não ia suportar o parto, e ela começou a chorar e falar para mim assim, parece que você não está preocupado, parece que isso não te abala, parece que você está meio perdido, alienado, o que está acontecendo, eu tenho convicção que eu vou morrer, e esse menino, e tal, vou deixar você novo, bonito aí, com 2 filhos. Eu falei, não, relaxa, fica tranquilo. Mas aí, nossa, hoje eu tô, né, meu, vou parar. Eu já falei isso, mas agora é de verdade. E aí, eu peguei e falei assim para ela, falei assim, Lu, presta atenção. Ela falou o quê? Falei, sabe por que eu não estou preocupado? Por quê? Porque Deus não falou para mim, Deus falou para você, que você estaria lá na frente testemunhando do seu Daniel. Ou seja, você vai e você volta, o Daniel vai e vai vir aqui curado, porque ele falou. E para mim, uma só palavra basta. A fé, irmão, a fé leva você para o lugar do impossível. A fé, irmão, leva você para um lugar profundo. Estou olhando Jorge e a Solange, estão lá atrás, viveram tudo isso com a gente na célula. Quando chegou o menino com os dedos do pé, lá todo mundo queria ver. Daí lembra que depois nós chegamos lá nesse instituto com o Daniel, depois de umas 2 semanas, 3, parou o instituto, todo mundo queria ver os pés do menino. Deixa a gente ver o pé dele, deixa a gente ver os dedinhos dele, deixa a gente ver, porque todo mundo sabia, aconteceu um milagre neste lugar, porque um pai e uma mãe decidiram crer. Irmão de Deus, então quando você crê, você vai ver a glória do Senhor na sua vida.
A fé é isso. Então o conceito bíblico de fé fala sobre isso. Mas é interessante, vamos falar um pouquinho sobre como começou a fé. A fé começou em Abraão. Quando Deus chama Abraão, sai do meio da tua parentela e larga todo mundo aí, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ali, Abraão começou a desenvolver a fé. E Abraão, se você continuar no capítulo 11 de Hebreus, lá no verso 8, fala assim, ó: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A fé, irmão, começou em Abraão, e Abraão creu de uma forma tão profunda, que ele foi para um lugar que ele não sabia. Abraão deu um passo no escuro. Para viver fé, você vai ter que dar passos no escuro. Para viver fé, você vai ter que crer, se mover e obedecer. Para viver fé, irmão, você vai ter que acreditar naquilo que você ainda não está vendo. Você vai ter que olhar para a circunstância e dizer assim: mas a circunstância não me dá nada para eu poder me posicionar e eu me firmar. Exatamente, porque a fé vai desafiar você. A fé vai desafiar você a chegar em lugares que você sozinho jamais iria chegar. A fé vai ter, Abraão fala assim, a Bíblia fala assim, ó: indo para um lugar que havia de receber de herança, e saiu sem saber para onde. A fé vai romper todos os seus limites emocionais, físicos, espirituais, intelectuais. A fé vai mexer com a sua cabeça. A fé vai ser assim, sabe assim, quando você olha para aquele marido que você não paga mais 50 centavos por ele? Se olhar para ele, vai dizer assim: pela fé no eterno, você ainda vai dar boa. Sabe aquela mulher que não cansa, não para de te perturbar a vida inteira? Você vai olhar e vai dizer assim: pela fé no eterno, Deus vai transformar essa mulher rixosa numa mulher virtuosa. Pela fé. Renovei a esperança de uma galera aqui agora com essa Levi. Eu vi na cara deles, Levi. Eles não se olham, mas eu vi. Eu creio. Ainda bem que o Valdeir está. Valdeir, se estiver online, ela crê. Glória a Deus. Querido, então a fé fez Abraão ser chamado o pai da fé. Pensa lá, Abraão, com seus 80 e poucos anos, tendo um filho, onde Deus falou: Abraão, olha para as estrelas do céu. Olhou para as estrelas. Você pode contar? Essa vai ser a sua posteridade. Olha para a praia, olha para a areia do mar, você pode contar cada grão? Essa vai ser a sua posteridade. Então, Abraão, só creia. Aí, querido, que eu quero te levar a esse lugar. A fé me leva a um lugar mais fundo e profundo do que a própria promessa. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 11, continuando ali no verso 9, fala assim, ó: pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Querido, Abraão sai do meio da parentela, sai da terra dos seus pais e vai para um lugar que o Senhor mostra para ele. Mas a Bíblia fala que esse Abraão, que deu um passo no escuro, pela fé, habitou na terra da promessa como uma terra alheia. Olha o que Deus tinha prometido para Abraão. Abraão, vou te dar uma posteridade. Abraão, você tem 89 anos, você nunca teve filho, mas fica frio, você vai ter um filho, da Sara, e vai dar boa, o menino vai nascer, daqui um ano eu vou voltar aqui, você vai estar com esse menino, e vai dar boa, você vai conquistar toda essa terra. Querido, Abraão viu o filho nascer, Abraão conquistou, andou por toda a terra que Deus falou para ele, porque se você ler no livro de Gênesis, Deus deu referência geográfica, você está vendo até lá, até lá, até lá, até lá, tudo isso aqui vai ser da sua posteridade, eu estou dando para você, Abraão. E a Bíblia fala que ele viu isso se tornando realidade. Abraão, quando estava com seu coração ali meio pai, né, muito apegado à criança, Deus fala assim: Abraão, vamos matar esse menino aí como sacrifício. Quando a Bíblia fala que ele vai matar o menino, Deus fala: para, que agora eu vi que o seu coração é meu. Guardou o menino, ou seja, querido, tudo que Deus prometeu para Abraão, Abraão viu se cumprir. Amém? Você acredita nisso? Qualquer coisa você lê Gênesis, tá? Tudo que Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu. Mas aqui que Deus começou a mexer na minha cabeça.
Se Deus prometeu tudo que prometeu para Abraão, e Abraão viveu e viu o cumprimento de tudo aquilo, por que Abraão viveu na terra da promessa como se ele fosse um nômade? Por que Abraão viveu no lugar da promessa como se aquilo não fosse dele? E aqui Deus começou a mexer na minha mente, porque ele fala assim, ó, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que Abraão não parou e não fez uma casa e por ali não ficou, se aquela era a promessa? Por que Abraão não fez ali a sua fazenda, meteu uns gado ali e não ficou por ali? O próximo versículo me explica. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O que Deus começou a falar comigo? A fé vai me levar a um lugar mais fundo e profundo do que a própria promessa. A fé não pode se limitar ao cumprimento de uma promessa. A fé não pode ficar limitada a simplesmente viver aquilo que Deus falou. Deus não te dá a fé já com um fim determinado. Deus não coloca no seu coração uma fé para que ela seja um combustível que vai durar até um determinado destino. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, fé. A fé é um meio de chegar até Ele. Então perceba que a fé de Abraão, se você for ler Gênesis, Deus desceu para falar com Abraão, ele teve um encontro com Deus, e a Bíblia fala que a fé de Abraão foi tão além da realidade, que ele andou no lugar da promessa, como se aquilo não desse contentamento para ele. Serginho, agora você está embolando tudo. Nós vamos se encontrar no coro, fica tranquilo. Existe um lugar em Deus, por meio da fé, que encontraremos total alegria e realização na espera. A fé, irmão, ela não é algo só para um momento. A fé, irmão, não é algo só para você conquistar as coisas que você quer, e a partir disso ela simplesmente desaparece. A fé não é aquilo que você precisa para comprar a casa própria que você quer. A fé não é aquilo que você precisa para comprar o carro novo, a empresa crescer, a viagem que você quer fazer, o apartamento que você quer comprar. A fé não é para isso, não é só para isso. Querido, o que Deus começou a mostrar para mim, que esse caminho de fé que Deus ofereceu a Abraão, porque eu e você estamos sentados nessa cadeira hoje, porque Abraão creu. E isso foi imputado como justiça, a Bíblia fala isso. Então, querido, o que eu quero que você entenda, a fé é um meio para te levar a algo muito maior do que promessa. Pensa comigo, quando você, querido, todos nós já passamos por essa situação, quando você acredita muito que você vai receber uma promoção lá no teu trabalho, você se dedica, você faz uma faculdade, você paga o preço, você rala, recebeu a promoção, 3 meses depois, foi normal. Você luta para ter uma casa própria. Daqui a pouco passa uns dias, você está lá na casa, a casa está do jeitinho que você quer. Passou 2, 3 semanas, um mês, você olha para casa e diz, e agora? Você trabalha, compra o carro e diz, chega de andar de ônibus, perturbação, esse Inter 2 do Satanás, agora eu vou andar de carro. 3 semanas, você fala, e agora? O que eu faço agora? Pensa em Abraão, 100 anos, menino ali, promessa feita, terra feita, todo mundo ali, tudo na alegria. E agora? O que eu faço agora? Entender que a fé é um meio, vai te levar a uma vida de muito mais satisfação. O que eu estou querendo falar para você? A Bíblia fala que Abraão esperava a cidade que tem fundamento. Qual foi a vez que Deus falou para Abraão sobre uma cidade com fundamento? Nunca. Qual uma passagem bíblica que Deus falou a Abraão? Seguinte, nós vamos fazer uma cidade e eu vou ser o artífice fundador dela e eu serei o fundamento. Quando que Deus falou isso para Abraão? Nunca. De onde que veio essa ideia? De onde que surgiu essa convicção do autor em Hebreus escrever isso na Bíblia? E Deus validar para estar aqui. Qual que foi a ideia?
Querido, um homem e uma mulher de Deus, quando tem um encontro com Jesus genuíno, só uma coisa vai satisfazer de volta essa pessoa: o dia em que ela de volta estiver com Jesus que encontrou ela. A fé de Abraão estava focada numa cidade eterna. A fé de Abraão estava focada numa recompensa eterna, espiritual, não estava nas coisas materiais. Nada nesse mundo, irmão, vai conseguir suprir eu e você. E para isso eu quero te contar uma história. A Bíblia fala no livro de Atos que quando o avivamento vem sobre a cidade de Jerusalém, e os apóstolos são batizados no Espírito Santo, isso está em Atos 2, a Bíblia conta, olha que história louca, a Bíblia conta que todas as cidades circunvizinhas de Jerusalém, todos eles que tinham enfermos, todos eles que tinham doentes, traziam eles para Jerusalém, e essas pessoas eram colocadas nas ruas de Jerusalém, para que Pedro, quando saísse do seu momento de oração, passasse por essas ruas, e pelo menos a sombra dele, passasse e tocasse a sombra dele, nesses enfermos, e todos eram curados. O problema da gente é que a gente já conhece o final da história. Aí isso não mexe mais com a gente. Agora eu quero trazer você para a realidade. Pensa, se o templo de Jerusalém fosse a Catedral Tiradentes. E o Pedrão está lá orando. E aí, Araucária, Fazenda Rio Grande, que mais que tem lá? Pinhais, Piraquara, vai falando. Colombo, Almirante Tamandaré, que mais? São José dos Pinhais, região nobre, né, pessoal. Todo mundo traz os doentes e coloca ali. Tiradentes, aí aqui, Doutor Muricy, qual que é aquela que sobe aqui, amor? Monsenhor Celso, Rua 15, Marechal Deodoro, Pedro Ivo, José Loureiro. A de trás ali, que eu não lembro, Levi, que faz a curvinha, vai para o túnel, que vem do Miller. Aquela ali. Doutor Muricy, que desce lá em cima, cheia de doente na rua. Não passa carro, não passa Inter 2, não passa busão, só doente. Porque ele sabe que 9, 10 horas da manhã, vai ter um homem de Deus que vai sair lá daquela igreja. E aí eles já tinham que orar para ter sol, porque se é Curitiba, imaginou que sombra que é ter, Levi. A Ju entendeu agora. Ora, sai sol. O homem sai da catedral. A sombra dele começa a passar e curar todo mundo. Que faz uma pessoa largar casa, família, tudo, vai para outra cidade, na confiança que uma sombra vai passar e vai curar o seu doente. A fé não tem limites, irmão. A fé em alguém não tem limites. A Bíblia fala que eles estão vivendo esse avivamento. Mas acontece uma coisa, tem um jovem chamado lá Estevão, esse jovem diácono da igreja, cheio do Espírito Santo, cuidava de órfãos e viúvas. Atos capítulo 6 diz que Estevão começa no meio desse Pentecostes, no meio desse avivamento, essas curas, esses milagres, essa loucurada toda, a cidade parada, a cidade travada por conta de um grande avivamento. A Bíblia fala que tem um jovem Estevão, e ele começa a discutir com os doutores da lei, e esses homens, ao ouvirem o discurso de Estevão, rangem os dentes de raiva, e falam: apedrejaremos esse menino. E esse menino, ao começar a falar de Deus, ele é arrancado para fora. Quando ele vai começar a ser apedrejado, a Bíblia fala: Senhor, não lhes imputes o pecado. E aí ele começa a ser apedrejado. Enquanto Estevão é apedrejado, a Bíblia fala que o seu rosto começa a refletir como o rosto de um anjo. E no meio desse movimento todo, ele olha para o céu, e a Bíblia diz assim, que Estevão diz assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus em pé diante do trono da glória. Estevão está vendo o Senhor ali. Só que o que a Bíblia continua? A Bíblia fala que Estevão é morto no meio desse caos. Querido, presta atenção, a fé faz alguém abrir mão da sua própria vida para viver sobrenatural.
A fé faz alguém abrir mão da sua própria vida, sorrir, orar, pedir perdão pelos pecados dos seus inimigos. Por quê? Porque algo mais importante em meio ao caos ele enxergou: a face de alguém que o amava, a face de alguém que tomou seu coração, a face de alguém que mostrava esperança e vida. Jesus estava em pé, diante do trono da glória, como quem diz: aguenta, menino, aguenta que daqui a pouco você está aqui, aguenta que eu estou olhando para você, aguenta porque eu já estou de pé, eu vou abrir o portão e você vai entrar, porque o justo viverá da fé. E presta atenção, Estevão é morto. A Bíblia fala que em meio a esse caos, eles arrancam as vestes do menino e jogam nos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo esse que trabalhou e estudou a sua vida toda aos pés de Gamaliel, o maior doutor e ensinador da lei nos dias de Atos. Ele entende de palavra, ele entende de profecia, ele entende de Velho Testamento, ele entende das leis de Moisés, ele entende, mas agora um seguidor, se torna agora um saqueador, se torna um assassino, vai atrás dos chamados cristãos e começa a matar. Mas no livro de Atos, no capítulo 9, no dia em que esse homem está indo para Damasco prender cristãos, a Bíblia fala que uma luz refletiu e Paulo cai por terra. E quando Paulo cai, ele fala assim: Senhor, Senhor, que queres que eu te faça? Paulo que tinha cartas, Paulo que tinha autoridade, Paulo que tinha chamado, Paulo que tinha lei, Paulo que tinha Bíblia, Paulo que tinha cidadania, abre mão de tudo pela excelência do conhecimento, de ver agora o Messias, olhando para ele, derrubando ele, e ao ponto de ao ver o Senhor já dizer: Senhor, Senhor, o que você quer que eu faça? Querido, alguém que tem um encontro genuíno com Jesus, não consegue mais viver da mesma forma. Alguém que teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus, não consegue mais viver a sua vida na mesma base de decisões, na mesma base de relacionamento, nas mesmas mesas, nos mesmos círculos, porque agora algo sobrenatural tocou o seu coração, algo sobrenatural tocou a sua mente, algo sobrenatural trouxe fé, esperança e expectativa de eternidade. Porque a Bíblia fala assim: Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Logo, se Deus é Espírito, eu e você fomos criados à sua imagem e semelhança, logo eu e você teremos plena satisfação somente com Ele em glória. Somente no dia em que eu e você encontrarmos com Jesus nas nuvens e com Ele entrarmos na Nova Jerusalém, lá, irmão, nós seremos plenos e satisfeito. Tudo que eu posso falar para você, tudo que eu posso pregar para você sobre a vida nesta terra, nada se compara à glória vindoura. Eu e você somos cristãos, cristãos vivem uma única expectativa: um dia o Senhor que me salvou virá e me levará para o meu eterno lar. Então, querido, o que eu quero dizer para você, que uma fé baseada somente em conquistas desse mundo, baseada somente na resolução de problemas dessa vida, é muito pouco. É você usando uma Ferrari para andar no centro de Curitiba a 40 por hora. É muito pouco. Uma fé com os olhos somente neste lugar, que aqui é passageiro, é muito pouco. Querido, quantas pessoas eu e você conhecemos? Eu contei de manhã, como teve um dia, eu nem era ainda da igreja lá de São José, do Marcelo e da Ana, mas um dia o Jean e a Sibeli convidaram a gente para ir lá no culto. Quem estava lá no culto era o tal do Cris Duran. Vocês lembram do Cris Duran também? As meninas lembram, os caras mais ou menos. Mas era um bonitão aí que dançava aí na América aí, né? Meio New Kids on the Block, aí um negócio meio esquisito. Mas o Cris Duran cantava e dançava para estádio cheio. Estádio cheio. Cris Duran era uma loucurada. E um dia eu estou ali, São José, Pia. Você acredita? Estava em São José. Vou lá para São José, está lá o Cris Duran, que ao ter um encontro genuíno com Jesus, fugiu de um hotel, se eu não me engano, em Miami, deixou o empresário, banda, estádio lotado esperando ele, porque ele falou:
eu encontrei algo muito maior do que tudo isso. E para aquilo que eu encontrei, eu não quero mais viver essa vida. E ele fugiu e foi embora. Foi embora. Foi parar em São José. Glória a Deus, né? Hã? Terra boa. Um homem e uma mulher, quando encontra Jesus, irmão. Um homem e uma mulher, quando tem um encontro genuíno com Jesus. Jesus fala nos seus evangelhos sobre a parábola da dracma perdida e sobre o homem que encontrou um tesouro no campo. A Bíblia fala que o homem estava a trabalhar no campo e um determinado dia, ao lavrar a terra, ele encontra um grande tesouro. A Bíblia diz que ele esconde esse tesouro. Jesus diz que ele volta para casa, vende tudo que ele tem para comprar o campo, porque agora ele encontrou o tesouro escondido que ele procurava. A fé vai te levar a um conhecimento de Cristo tão absurdo e tão profundo que nada mais vai ter valor para você até o dia em que você estiver com Ele lá na glória. A fé vai te levar num lugar, querido, de entendimento, onde carro, dinheiro, posses, viagens internacionais, viagens para Antonina, não vai valer nada. 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 Por quê? Porque Jesus, querido, Ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu eterno ser. Jesus é o tesouro da humanidade. Jesus é o tesouro da raça humana. Jesus é o que tinha de mais valioso e precioso que você poderia ter na sua vida, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo que você precisa, irmão. Jesus Cristo é tudo que o seu coração almeja. Você pode realizar todas as coisas dessa terra. Terminou, conquistou, você vai dizer, e agora? Paulo entregou tudo para viver para esse Senhor. Pedro, esse homem do avivamento, se você ler a primeira e a segunda carta de Pedro, ele fala assim: ei, aguardem com esperança, ei, continuem crendo que as tribulações vão passar, não tem problema, creio, porque eu o conheci, eu sei o que nos espera. Ele chega a dizer: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará. Pedro está dizendo, existe algo maior na pessoa de Jesus, existe algo que talvez as minhas palavras não possam tocar você, mas existe algo em Jesus que o mundo precisa, existe algo em Jesus que vai trazer contentamento para o seu coração, existe algo em Jesus que vai trazer a verdadeira alegria, existe algo em Jesus que vai trazer a verdadeira paz, existe algo em Jesus que vai suprir você, ao ponto de você olhar para Ele e dizer, agora sim eu encontrei a verdadeira felicidade. É sobre Jesus, irmão. É impressionante como hoje em dia nos é pregado um evangelho com tantas outras facetas, menos com a centralidade naquele que é o principal fundamento, Cristo. Cristo. Essa semana me escandalizei com uma história. Quer ouvir? Sabe aquela música que a gente canta aqui? Não, eu vou ser sério agora, Vitor, eu estou concentrado agora. Estou no espírito. Sabe aquela música lá que a gente canta aqui, que o Valtinho cantou lá? Aquela lá, gastarei minha vida. Jô, aquela que você está gostando agora, do Drops lá. É ele. Perdendo tudo por amor e com alegria. Essa frase, perdendo tudo por amor e com alegria, eles foram explicar o que era essa música. Que é uma música de uma continuidade do chamado de João Batista. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E eles foram bombardeados nas redes sociais, com as pessoas criticando e dizendo assim, como assim, perdendo tudo com amor e com alegria? Jesus já venceu tudo, como assim perder tudo? Não, Jesus conquistou e nós temos que conquistar, como assim? Como assim? Aí o vocalista, estava em Deus, falou assim, é que talvez o evangelho, que essas pessoas que tanto nos criticaram, que tem sido pregado para elas é o evangelho
de que por Jesus qualquer coisa basta e qualquer coisa serve. É que eles colocam de repente o evangelho que tem sido pregado, Jesus é só um meio pelo qual. Querido, Jesus era o melhor de Deus. Jesus da Bíblia é o que a gente tem de mais valioso na vida. Jesus é tudo que eu e você precisamos para viver uma eternidade de paz. Lá não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá choro. Eu lembro do Cirilo, já contei isso aqui. Cirilo um dia estava orando e pregando e ele falou assim, nunca mais esqueci aquilo. Eu era um adolescente, aquilo marcou meu coração. Quando ele falou assim, se eu chegar no céu, eu vou olhar os 12 portões com o nome dos 12 apóstolos. Eu vou olhar o rio de Deus. Eu vou olhar as ruas com pedras preciosas, rua de ouro, como fala em Apocalipse. E aí ele falou assim, mas se eu chegar no céu e ele não estiver lá, eu olho para o primeiro anjo que eu vejo e eu digo assim, eu quero ir embora. Porque eu não vivi uma vida para pisar em ouro. Eu vivi uma vida para estar com aquele que eu amo. Onde ele está. A fé quer levar eu e você a um lugar onde a razão não pode levar. A fé não é para a gente realizar coisas aqui. A fé é para a gente chegar diante dele e dizer assim, ó, valeu a pena todas as renúncias e elas não são em nada comparadas ao que você renunciou. Valeu a pena cada lágrima. E sabe o que eu imagino? Porque está escrito isso na Bíblia e não é nenhuma heresia. Que quando eu falar isso, ele vai nos levar até o lugar onde todas as nossas lágrimas, porque a Bíblia diz que as lágrimas das orações dos santos estão todos os dias diante dele. Ele vai dizer, está aqui, ó, toda lágrima. Está aqui, ó, toda lágrima que você liberou aqui, de amor ou de dor, está aqui. Jesus é o tesouro mais importante da humanidade. João falou, ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Queridos, o que eu quero que você entenda é, ser cristão é valorizar o que Deus deu de mais precioso. Ser cristão é valorizar o Cristo. Ser cristão é olhar para Ele e fazer dele o nosso objeto de desejo, e fazer dele o nosso alvo, e fazer dele a nossa vocação, e fazer dele o nosso exemplo, e fazer dele o nosso Deus, e fazer dele o nosso amado. Jesus é tudo que a gente tem. Os heróis da fé, irmão, se você continuar lendo aqui e virar a tua página, olha só isso aqui, a partir do verso 32, e que mais direi, faltar-me-ia tempo, contando para vocês sobre Gideão, sobre Baraque, Sansão, Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados como mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens do quais o mundo não é digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelas cavernas da terra, e todos esses, olha isso aqui, ó, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que Deus está dizendo? Homens e mulheres que decidiram crer, não viram a sua promessa, mas eles não perderam a fé, mesmo não vivendo a promessa. Sabe por quê? Porque eles sabiam que se a promessa não se cumpriu, Deus tinha para eles algo maior. Sabe o que é algo maior? É entrar na glória e ver Jesus. É entrar na glória, entrar naquele céu e ver o Senhor.
É entrar na glória e ver o cumprimento de todas as palavras desse livro, e ver que o nosso Redentor vive e está sentado à destra de Deus. É entrar na glória e dizer: o meu amor está vivo, a minha paixão está viva, Ele ainda reina, Ele ainda brilha, Ele ainda tem governo. Queridos homens e mulheres que abriram mão da sua existência, abriram mão de promessa, abriram mão de tudo por causa de Jesus. Agora te pergunto eu, se você não receber a promessa que Deus te deu, você vai trocá-la e vai perder a sua fé. Se as promessas não acontecerem, você vai se rebelar. Você vai dizer que Ele não existe, que tudo isso aqui é uma farsa. É impossível alguém que teve um encontro com Jesus não ser profundamente marcado para a eternidade. É impossível, irmão. É impossível. Alguém que sem esperança olhou para esse livro e que no seu coração foi gerada esperança. Alguém que olhou para esse livro, teve uma profunda revelação do Cristo. É impossível ter a mesma vida do mesmo jeito. Ele ouviu o meu chamado lá no online e chegou aqui, ó. Aleluia! Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Valdeir. Aleluia! Aleluia! Querido, Jesus é tudo que a gente tem. Jesus é o nosso tesouro. Olha só. Existe um lugar em Deus, por meio da fé, que encontraremos total alegria e realização, pois a esperança na eternidade, ao pensar no encontro com Cristo, faz com que todas as coisas do hoje sejam consumidas diante daquilo que viveremos diante dele. Paulo escreve numa das suas cartas: ora, as provações do tempo presente em nada hão de se comparar com a glória vindoura. As provações do tempo presente em nada hão de se comparar com a glória vindoura. Aquilo que nós viveremos lá diante da glória, aquilo que nós viveremos ao olhar para Ele, aquilo que nós viveremos ao nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Querido, isso não tem preço, isso não tem valor, isso não tem cifra, isso não tem conquista nesse mundo que chegue nem aos pés. Nosso bem maior, Deus nos deu o melhor. Heróis da fé sabiam que algo maior os esperava. Os heróis da fé abriram mão das suas promessas, porque eles sabiam que algo maior, algo melhor os esperava. Estevão levava cada pedrada daquela olhando para quem ele estava aguardando. Estevão olhava para cima e as pedras batiam, e cada pedra era um pouco menos de vida humana e um pouco mais de eternidade chegando, um pouco menos de vida, a vida humana acabando, mas a eternidade chegando, e Cristo esperando. Querido, que alegria eu e você. Estava contando de manhã, em Antonina tinha uma mulher que impactou muito a minha vida. O nome dela era missionária Rita, mãe de uns amigos meus, pastora da igreja, uma igrejinha desse tamanho, numa chacrinha, lá em Antonina. Pastora Rita era uma mulher muito de Deus, maravilhosa, ministrava, era mulher de Deus. E um dia ela chega na igreja, e ela está no meio do culto, e aí daqui a pouco ela chama os filhos dela e fala assim: o que vocês fizeram que a luz lá naquele canto está tão forte? Eles: não, mãe, não está igual não, está tão forte. Filho, está forte demais, não estou conseguindo enxergar. Mãe, mas qual luz? Está normal, está igual, mãe. Não, está tão forte, olha, eu não consigo enxergar. E o filho fala: mãe, não está acontecendo nada. 4, 5 minutos depois, no meio do culto, ela vai com o Senhor. A luz que ela estava vendo era o Eterno chamando ela. Querido, que Deus nos permita viver um final de vida assim. Que Deus nos permita, como Paulo falou: guardei a carreira, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu falava de manhã, queridos, Antonina não tem nem entrada e saída, Antonina só tem uma entrada. Você chega no final de Antonina, você tem que bater a ré e voltar a cidade inteira para sair. Pensa no fim do mundo, ela bateu no fim do mundo, você volta. Só que eu cresci num lugar onde eu via os irmãozinhos de 40, a minha família espírita. Eu via na frente da casa da minha avó e eu consigo lembrar das cenas. O irmãozinho passando com uma barra forte, terno e gravata, 40 graus na moleira em Antonina. E a mulher dele no bagageiro de ladinho assim, ó. De ladinho assim, ó.
segurando a Bíblia e eles indo para a igreja. Numa terra que não tinha esperança, eles encontraram esperança aqui, ó. Numa terra que não tem emprego, eles encontraram felicidade aqui. Numa terra que não tinha alegria, eles encontraram felicidade aqui, porque aqui vai passar, mas as palavras do Senhor, essas permanecem para sempre. Gente, eu cresci vendo pessoas ali cantando hinos como a gente vai cantar no final, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A esperança do cristão não está nesse mundo, a fé é um meio para chegar a Ele, a fé é um meio para chegar na glória, a fé é um meio para ser apaixonado por Ele, a fé nos leva a Ele. Homens e mulheres que deixaram a sua vida, sim, e gastaram tudo por amor e por alegria, porque eles sabem o que vão receber lá, porque um dia Pedro falou, e nós, o que nós receberemos, porque deixamos tudo pelo Senhor, no livro de João, aí Jesus responde para Pedro, Pedro, ninguém que renuncia a qualquer coisa, vai ficar sem recompensa, nessa vida e na vida vindoura, irmão. Tudo que nós fazemos para Jesus vai ter recompensa. O Pai vai dizer, porque você reconheceu o Filho, você será recompensado. Porque você amou o Filho, você será recompensado. Porque você quis conhecer a mais profundo o Filho, e o meu amor através dele, receba a coroa da vida. Irmão, se existe algo de precioso que você tem, chama-se Jesus Cristo no seu coração. Esse é o maior valor que um homem e uma mulher pode ter, Jesus Cristo e nada mais. Fé, irmão, é muito mais. Fé é um meio para te levar a Ele. Fé, quando eu e você chegarmos no céu, o Senhor nos surpreenderá. Quando eu e você chegarmos lá, revestidos de glória, revestidos de poder, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Haverá o amor. O evangelho que eu quero que você entenda não é o evangelho de obrigação, de religião e de peso. Sabe o que a gente mais tem orado como presbitério aqui, gente? Uma igreja simples e apaixonada, é o que a gente precisa ser. Nós não precisamos de templo luxuoso, nós não precisamos de glamour, nós não precisamos de evidência na internet, nós não precisamos de nada dessas coisas, nós precisamos ser simples, mas apaixonados. Se você for um apaixonado, as pessoas serão atraídas pela sua paixão. Se você for um apaixonado por Ele, a nossa missão valeu. O que Ele fez na cruz vai ter pagamento, porque a Bíblia fala que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Alguém que é apaixonado, o seu coração queima. Não é uma obrigação você estar aqui. Tem que ser uma história de amor fazer você estar aqui. Por isso que eu acho que eu sou apaixonado pela nossa visão. Uma igreja que entendeu, ame. Uma igreja que tem como versículo base, porque Ele nos amou primeiro. Alguém que reconhece o amor não consegue se mover da mesma forma. Alguém que reconhece o amor não consegue mais decidir do mesmo jeito. Alguém que foi encontrado como Paulo no caminho de Damasco, como Pedro ali naquela pesca. Irmão, o momento de maior alegria e prosperidade de Pedro foi aquela pesca milagrosa. Fala para mim, a Bíblia nem conta o que Pedro fez com os peixes, irmão. No melhor momento, a Bíblia nem fala o que Pedro fez com os peixes, sabe por quê? Porque ele encontrou o Messias. Ele largou os peixes, ele largou o barco, ele largou a rede, ele encontrou o Messias. Eu e você já encontramos o Messias. Por que que a gente ainda tem medo de renunciar àquilo que precisa ser renunciado? Por que que a gente ainda tem dificuldades e coloca os nossos olhos nas coisas desse mundo, em vez de olhar só para Ele? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Jesus quer esticar a sua fé, mostrar para você que ela é muito maior do que você imagina,
e pode te levar muito mais longe do que você já sonhou. Se coloque em pé em nome de Jesus. As provações do tempo presente, em nada vão se comparar. Esses dias eu fui fazer um velório da avó do André, da Ellen, do André Elias, do André Lima. Querido, que coisa gloriosa você ir fazer um velório de uma pessoa de Deus. Meu Deus. Cheguei lá e fala para mim quem ela era. Todo mundo começou a falar: Serginho, mulher de Deus, mulher de oração, base da família. A família toda era cuidada por ela e pela fé dela. Querido, que coisa mais linda você ir no velório de alguém que é do Senhor. Esses dias fui num outro velório da avó da Andressa, do Caleb. Mulher de Deus. Pessoas que viveram uma vida com uma esperança apenas: um dia eu vou encontrar Ele, e tudo vai valer a pena. Pessoas como Abraão, que andou na terra da promessa e falou: a promessa não me supre. A promessa é importante, ela é genuína, ela é válida, mas eu busco algo maior. Eu busco aquele que me fez a promessa. Pessoas como Pedro, aguenta firme. Vocês querem me pegar, vocês querem me matar, querem me crucificar, tudo bem. Só faz um favor para mim, faz de ponta cabeça, porque aquele que eu conheci, nem morrer igual ele eu mereço. Aquele que eu conheci, que eu abri mão da minha vida, esse é a minha esperança. Estevão viu e sorriu. Enoque andou com ele e foi tão lindo que Deus o tomou para si. Já parou para pensar, irmão, de você andar tanto com Jesus ao ponto dele dizer: eu não consigo mais ficar sem você, eu vou te tomar para mim, eu preciso de você aqui. Imaginou, irmão, você pegar Números 11, Deus fala assim de Moisés, fala assim: olha, porventura se eu não fosse fazer alguma coisa, eu não falaria para os meus profetas? Falaria. Mas com Moisés não. Moisés é diferente. Números 11 ele diz assim: com o meu amigo Moisés, eu falo como quem fala com um vizinho, face a face. Moisés não. Um homem que decidiu abrir mão do Egito, o lugar mais próspero e poderoso do mundo, um cargo de general dos exércitos do Egito, para viver no deserto, mas com a maior riqueza. Moisés entendeu que a riqueza do Egito não se comparava à riqueza que ele tinha no deserto. As provações do tempo presente, irmão, em nada vão se comparar. Eu queria saber se nessa noite entre nós tem alguém que precisa do Jesus que eu te apresentei hoje. Você entende, o Espírito toca no seu coração para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que está te esperando na glória, aquele que vai vir te buscar para uma vida de graça, amor, eternidade.
e você hoje quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu queria que você só levantasse sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? Este é o dia para marcar a sua eternidade. Temos alguém? Não? Todos da fé? Se tem alguém aqui que está longe dos caminhos de Jesus, fala: Senhor, a minha fé está rasa. Eu realmente, Senhor, tinha um conceito errado de fé. Eu achava que a fé era só para as coisas que realmente iriam trazer benefícios a mim. Mas hoje eu entendi que a fé é um meio para me levar a Ti. Eu quero viver essa fé na profundidade que esses heróis da fé, que Abraão, que esses homens viveram. Se você entendeu isso hoje, eu gostaria que você viesse também aqui à frente. Eu quero orar com você. Temos alguém? Amém? Todo mundo café em dia? Amém. Queridos, Jesus quer reativar no seu coração o amor. Eu estava pensando hoje, orando, falando com Deus. Eu estava falando: Senhor, onde o Senhor quer nos levar? Esses dias nós falamos de não ser conduzidos pela alma. Esses dias nós falamos das consequências de sermos conduzidos pela alma, gerando um monte de frustração, mas que mesmo assim as frustrações seriam usadas para nos levar a um lugar maior. E hoje a gente falando de fé. E o Senhor falou para mim: coisas humanas e carnais precisam ser substituídas por coisas espirituais. A alma precisa ser controlada pelo Espírito e o Espírito está no governo. Porque se nós temos o Espírito, então também andemos pelo Espírito. E nada mais é importante do que entender o nosso Jesus por meio da fé e por meio do amor. Estamos voltando a veredas antigas. Nada é mais importante do que pelo meio da fé conhecer o amor. E o amor tem nome. O seu nome é Jesus. Coloque o seu coração diante de Deus. Peça para o Senhor. Renove o amor. Porque se o amor for renovado, a fé me levará até o Senhor. E eu viverei a vida com outro olhar e de uma forma diferente. Enquanto nós cantarmos, derrame o seu coração diante dele. E depois nós vamos orar. Vamos terminar bem. Terminar queimando como nunca, de amor por ele. Deus enviou, cante a ele, seu filho amado, olha que lindo, pra me salvar. Isso. E perdoar. Na cruz morrer
canção do crente aí, diz para ele: chegar a hora em que a morte enfrentarei como Estevão, sem medo. Então, olha que coisa mais linda. Terei vitória, porque diz a ele: verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Ah, meu papai, posso crer no amanhã. Xarababaiei, porque ele vive, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Adore a ele. Posso ter no amanhã, só por causa de você, porque a minha alegria é o Senhor e nele está o meu contentamento. Não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga, igreja, mas eu bem sei, mas eu bem Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, nós cremos, porque ele vive, nós cremos, porque ele vive, a esperança, a vida, a alegria, aleluia, a eternidade, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus e Pai, a mais doce comunhão, consolação e revelação do Cristo que vem através do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre o seu coração, não só hoje, mas até aquele grande dia. Esteja sobre você. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria.